Bora lá, né, falar um pouquinho sobre o jogo que tivemos ontem da nossa seleção, né? Enfrentou a Croácia, né, e venceu, né? E jogando bem. Vamos falar um pouquinho sobre esse jogo, né? Não esqueça aqui de curtir, comentar, compartilhar e seguir mais vídeos. E me seguir aqui no TikTok e nas minhas outras redes sociais. Bora lá. Tivemos ontem, né, no Camping World Stadium, né? A seleção brasileira vencendo por 3-1 a Croácia, né? A Croácia que tem um bom time, né? E jogou contra a seleção aí. Que a seleção entrou em campo, né? Vou falar a escalação da seleção, porque entrou com algumas modificações, né? Do último jogo. Entrou em campo com Bento, Ibañez, Marquinhos, Léo Pereira e Douglas Santos, Danilo, Casemiro e Matheus Cunha, Luiz Henrique, João Pedro e Vinícius Júnior. Entrou em campo com esses jogadores, né? E tivemos, assim, um bom jogo da seleção no Brasil. Conseguindo enfrentar bem a Croácia, né? Tendo um primeiro tempo bem dominante. A seleção brasileira foi bem melhor que a Croácia no primeiro tempo, né? Teve oportunidades, né? Principalmente com o Vini e Danilo, que estavam numa sintonia muito boa. Os dois conseguiram fazer boas jogadas dos dois. Fazendo jogadas que quase ocorreram em gols, né? Já no primeiro tempo. A seleção teve bastante oportunidade, né? Chutou bastante no gol no primeiro tempo. Assim, mostrando que estava uma seleção com mais, né, assim, mais chances de gol e, assim, e armando melhor jogadas, né, do que no primeiro jogo contra a França, né, a seleção conseguiu armar melhores jogadas, conseguiu fazer o meio campo, ter mais é, domínio do jogo, né, que contra a França era difícil, não teve, né, do Danilo, um dos destaques do jogo, jogando muito bem, a seleção, assim, jogou bem pra caramba o primeiro tempo. A Croácia teve pouquíssimas chances, né? Oportunidades poucas da Croácia. E aí tivemos já os 45 minutos, né? 47 minutos já no acréscimo, né? Uma boa jogada de contra-ataque, né? Onde teve um escanteio, aí o Bento fez uma defesa, né? Aí teve mais um escanteio, nesse outro escanteio o Léo Pereira tirou de cabeça, a bola sobrou pro Matheus Cunha conseguiu armar a jogada com o Vini, né? Vini em contra-ataque, foi mortal, é mortal, né? No Real Madrid a gente vê isso, como ele faz isso muito bem, e fez ontem na seleção, né? No contra-ataque ele conseguiu sair antes do meio campo com a bola, né? A bola foi dada para ele, ele conseguiu levar três zagueiros da Croácia para marcar ele, né? Conseguiu passar de um. Na hora que ele passou de um, vem mais dois para cobrir o que ele tinha passado, né? E ele foi levando para a linha de fundo, deu um corte seco, mais seco nos jogadores da Croácia. Um até caiu no chão, não sei qual foi que caiu no chão. Ele caiu de bunda no chão, né? Assim, jogadaça do Vini. E rolou pro Matheus Cunha, pro Danilo, né, fazer o gol e fazer um belo gol, chutando no alto do Livakovic, que é um ótimo goleiro, né? Um golaço de contra-ataque da seleção brasileira, né? Que é o estilo do Ancelotti, né? É um time mais em transição, mais rápida. Então o Brasil conseguiu fazer o que o Ancelotti gosta muito, né? Ainda mais pro Vini, esse tipo de jogo é muito bom, jogando nessa transição rápida, né? Onde a bola vai sobrar para ele vai poder ter o campo para correr, né? Assim, foi um belo gol, um jogadaça no Brasil. E o Brasil saiu no primeiro tempo com 1-0, né? Sendo dominante. Muito dominante e não deixando a Croácia jogar, né? Aí voltamos para o segundo tempo. O Brasil fez algumas substituições, a Croácia também, né? Aos 60 minutos a Croácia fez 4 substituições. E o Brasil aos 61 fez 2. Saiu o Danilo, entrou o Fabinho. E saiu o Ibañez e entrou o Danilo do Flamengo, né? O lateral e barra zagueiro. Então, assim, entrou os dois, né, para sair, ter oportunidades, né, de jogo nessa partida. E também saíram o Vini aos 67 e entrou o Martinelli e o Igor Thiago entrou no lugar do João Pedro, que também foram importantes no jogo, né? Por isso que eu tô falando dessas substituições. Aí tivemos o Brasil no segundo tempo também bem dominante. A Croácia teve pouquíssimas chances, né? De jogadas. Teve algumas chances, mas a seleção estava muito bem na partida, conseguindo fechar bastante os espaços para a Croácia armar jogadas. Então tivemos uma seleção brasileira muito bem no primeiro e no segundo tempo, se mantendo bem, né? Até que também eu vou falar das outras substituições que tivemos no Brasil, que foram o Ryan entrando no lugar do Matheus Cunha, o Endrick também, que vai ser uma peça importante para frente, né? O Andrei Santos no lugar do Danilo e o Kaique entrando no lugar do Douglas Santos. Assim, essas quatro substituições foi 8, né? Um dia no jogo, mas já aos 84 o Brasil ainda tomou um gol,
que pra mim foi uma falha do Bento, que saiu muito mal do gol. E aquela bola ali, se o Bento não sai, a- o toquinho que o Maier deu pra fazer o gol, o Bento pegava. Foi muito fraco. Tava com cobertura de dois zagueiros. O Danilo e eu acho que foi o Marquinhos junto com ele. E o Maier tomou a frente dos dois e deu um toquinho. Então, se o Bento tá no gol, não tá avançado que nem ele tava, ele não tomaria aquele gol. Não tomaria. Então tomou um gol bobo. Foi culpa do Bento, ele não prejudicou o time em momento nenhum. Só isso daí que eu acho que ele saiu mal, né? Não precisava ter saído. E o Brasil tomou esse gol aí. Aí tivemos uma jogada logo depois, aos 88 minutos, na saída de bola. O Igor Thiago fez uma jogada, né? O Igor Thiago não. O Endrick fez uma jogada, né? E ganhou no corpo e foi derrubado dentro da área. Foi pênalti. Aí teve até uma polêmicazinha, né? Todo mundo achando que o Endrick tem que cobrar o Endrick, tem que cobrar pra mostrar servir pro Ancelotti, né? O Ancelotti deu poucas oportunidades pra ele. Então o Endrick tem que cobrar, mas não cobrou. Já estava certo que quem cobraria era o Igor Thiago. Já tinha vindo do, do técnico, né? Do treinador, do Ancelotti. E o Igor Thiago bateria esse pênalti. O Igor Thiago bateu e fez o pênalti, bateu muito bem. Ele tem 100% de aproveitamento na Premier League batendo pênaltis. Então bateu e bateu muito bem. Fez o primeiro gol pela seleção, né? A virada aí do Brasil. E aí, aos 92, tivemos mais uma jogada, onde o Brasil conseguiu roubar a bola num contra-ataque. O, chegou a bola, o Igor Thiago disputou a bola, né? Chegou a bola no Endrick, o Endrick deu um belo passe pro Martinelli. E o Martinelli fez o gol mais um, terminando 3-1. O Endrick, como eu disse, seria uma peça bem importante, foi. Jogou muito bem a oportunidade que ele, pouco tempo de oportunidade que ele teve, ele aproveitou, sofrendo um pênalti e dando uma assistência para mostrar para o Ancelotti que ele merece, né, de ser titular na seleção. Acho que ele vai, se ele for titular nessa Copa, daria um bom jogo para a seleção, né? Porque ele é um jogador que se movimenta bastante, tem bastante força física, né? Para ganhar embates contra zagueiros. E eu botaria ele como titular, arriscaria. Então, assim, o Ancelotti não sei como ele vê. Já ouvi falando que ele vê o Endrick para a próxima Copa. Então, assim, a gente não tem como pensar muito com a cabeça do treinador, vamos ver o que ele vai fazer na Copa, né? E assim, o Endrick entrou muito bem e correspondeu pra mim. Tivemos esse ótimo jogo desses jogadores, né? E a seleção mostrando um bom futebol contra a Croácia, que, né, na última Copa eliminou a gente. Então, vamos ver agora na Copa do Mundo, que agora a próxima convocação já é pra Copa. Vamos ver quem ele vai chamar. Vamos ver o que vai acontecer, quem serão chamados, né? Pra mim, o Danilo é um dos que ganhou muito destaque nesse jogo e vai ser chamado pra mim. É um ótimo jogador. E o Brasil não tem jogadores do estilo dele, né? É um estilo parecido com o Bruno Guimarães, de entrar bastante dentro da área. Então, eu acredito que ele será chamado. Luiz Henrique também, estão na foto. E é isso. Não esqueça aqui de curtir, comentar, compartilhar e seguir mais vídeos. Bora!